Código de Situação Tributária. Para a gente conhecer sobre essa situação tributária da mercadoria ou da operação, esses conceitos, suspensão, diferimento, regime normal do ICMS, substituição tributária, isenção, não incidência. Esse conceito teórico é que nos permite identificar o CST e o CSOSN. Nós precisamos conhecer o regime tributário do produto, do serviço que está em circulação e conhecer também a modalidade da operação, porque às vezes o que vai indicar o CST não é mais o produto ou o serviço, mas sim a operação. Então, o Código da Situação Tributária tem a finalidade de indicar a origem e a situação tributária do ICMS. Eu falo muito, vocês podem ir me questionando, tá? Tiago, você ainda está aí? Bom, então vamos lá. O Código da Situação Tributária é a forma como o contribuinte comunica com o fisco por meio de dígitos que vão indicar a origem e a tributação que vai incidir sobre a mercadoria ou sobre a operação. Esse código, ele é composto por 3 dígitos, onde o primeiro dígito, ele vai indicar a origem da mercadoria. Essa origem vai variar de 0 a 9. E o dígito 2 e 3 vai indicar a tributação do ICMS. O código da origem é importantíssimo, tendo em vista os benefícios fiscais de redução de alíquota quando se trata da composição de mercadorias provenientes de importação e que se sujeitam a alíquota diferenciada no território nacional. Então, o Código da Situação Tributária, ele é constituído por 3 dígitos. São esses dígitos que vão indicar ao fisco qual é a origem da mercadoria e qual é a tributação daquela mercadoria ou daquela operação. Bom, primeiro dígito, ele vai indicar origem. Bom, se ele é constituído de 3 dígitos, o primeiro dígito, quando ele começa com 0, quer dizer que a mercadoria é nacional. Foi produzida, circulou sempre no território nacional. Quando esse primeiro dígito começa com 1, quer dizer que a mercadoria é estrangeira, proveniente de importação direta do exterior. Quem vai classificar a CST com dígito 1 é somente aquelas empresas que compram de outra unidade, de outro território, ou seja, de outro país, e que passa por um processo de desembaraço aduaneiro na alfândega. É quem faz importação direta. Quando o CST começa com 2, quer dizer que a mercadoria é estrangeira, mas foi adquirida no mercado interno. Primeira regra da classificação de CST. Se o nosso cliente comprou mercadoria e na nota fiscal o CST veio com o código 1 e ele está comprando, o nosso cliente está comprando
no território nacional. O CST do nosso cliente deixa de ser 1 e passa a ser 2, tem que reclassificar para 2, dizendo para o fisco: comprei mercadoria estrangeira, mas no mercado interno. O CST que vem na nota fiscal é o CST do remetente. E o destinatário, na sua classificação fiscal, tem que reclassificar para a sua condição como contribuinte. Se adquiriu mercadoria estrangeira no mercado interno, logo, o remetente vai indicar que o primeiro código do CST é 1, e quem está comprando essa mercadoria tem que reclassificar para 2. Ele somente vai utilizar 1 se ele estiver fazendo importação direta. É um dos maiores erros que a gente percebe quando a gente vai fazer auditoria dos SPEDs, ICMS e IPI. A ausência da reclassificação do primeiro dígito do CST. Quando o CST começa com 3, quer dizer que a mercadoria é nacional, mas ela possui bens com conteúdo de importação superior a 40% e inferior a 70%. É somente para classificar no que tange ao benefício fiscal de redução de alíquota para 4%. Por isso que tem essa categoria de ser 3 quando ela é nacional, mas com conteúdo de importação superior a 40% e inferior a 70%. 4, ela é nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com leis específicas inerente a processos produtivos básicos, normativa específica. Ela é 5 quando a mercadoria é nacional, com conteúdo de importação inferior ou igual a 40%. Ela é 6 quando ela é estrangeira, proveniente de uma importação direta, sem similar no Brasil, constante da resolução da Câmara de Comércio Exterior e Gás Natural, que é a resolução da CAMEX, específica para os benefícios fiscais. Vai ser 7 quando ela é estrangeira, mas foi adquirida no mercado interno, sem similar nacional e constante na lista de resolução da CAMEX. Se quem está comprando mercadoria para revenda, na nota fiscal do fornecedor, o primeiro dígito do CST começa com 6, ele tem que reclassificar para 7, porque ele não é um importador, ele comprou mercadoria estrangeira para comercializar no território nacional. Então, reclassifica de 6 para 7. E 8, quando se trata de mercadoria nacional, mas com conteúdo de importação superior a 70%. E o dígito 9, quando se trata de outras operações. Regra geral, se estamos fazendo a escrita fiscal de empresas que compram mercadorias e que o CST que vem na nota começa com 1 ou com 6, o 1 reclassifica para 2, o 6 reclassifica para 7. O CST que está na nota, o CFOP que está lá na nota fiscal,
é o CST e o CFOP do emitente da nota fiscal, do remetente e não do destinatário. Somente vai utilizar a CST1 se estiver fazendo importação direta. Somente vai utilizar a CST6 se estiver fazendo importação direta. Sendo diferente, tem que reclassificar. Ok? Os dois últimos dígitos do CST. Ele trata da tributação do ICMS ou da operação. Quando for 00, quer dizer que a mercadoria é tributada integralmente, ou seja, o valor da operação sujeita-se à incidência do ICMS. Quando é 10, é tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária pelo substituto tributário. Esse 10 aqui quer dizer que o remetente, o emitente da nota vai pagar o ICMS normal dele, mas vai fazer a cobrança do ICMS devido pelo destinatário. E está dizendo para o fisco que ele é um substituto tributário. Ou seja, o comércio varejista, ele não vai utilizar a CST10, ele tem que reclassificar para o 60, que é o ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária. Vai utilizar CST10 se ele for substituto tributário, que vai ser o industrial, o atacadista, o distribuidor. O varejista, ele classifica para 60. 20, quando há redução de base de cálculo. Redução de base de cálculo é benefício fiscal concedido pelas unidades federativas. Para gozar de redução de base de cálculo, tem que atentar ao que as normas específicas de cada unidade federativa versam sobre esse tema. Se na nota fiscal estiver CST20, mas quem está adquirindo mercadoria para revenda, ele não está sujeito a usufruir desse benefício de redução de base de cálculo, ele vai vender com tributação normal e aí ele tem que reclassificar de 20 para 00. Novamente, o CST que está na nota fiscal é do remetente, é do emitente, não é do destinatário. CST 30 é isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária, utilizado pelo contribuinte substituto tributário. A mesma situação do CST 10. A diferença é que no 30, a mercadoria fica isenta ou ela é não tributada, mas há cobrança do ICMS por substituição tributária. 40, isenta. A isenção é quando uma norma específica dispensa o pagamento do ICMS. 41, não tributada. Quer dizer que também fica dispensado o pagamento do ICMS. Suspensão, nós vimos lá na nossa teoria, quando há um adiamento da cobrança do ICMS sem transferência de responsabilidade. Diferimento, vimos lá na nossa teoria. O diferimento é a postergação do imposto, mas há transferência de responsabilidade. 60, ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária. Aqui enquadra-se o contribuinte substituído tributário, aquele que compra mercadoria para revender, o remetente retém dele o ICMS, logo na operação subsequente ele deixa de recolher o ICMS e então classifica-se como 60. 70.
quando a mercadoria tem benefício de redução de base de cálculo ou o contribuinte goza de benefício de redução de base de cálculo, mas ainda assim a cobrança do ICMS por substituição tributária, utilizado pelo substituto tributário. 90 para outras operações. Esses códigos aqui vão nos orientar por meio do volume de documento fiscal emitido pelo cliente e nos permitir levantar o volume de vendas que estão na condição de ICMS pago anteriormente por substituição tributária e que não sujeita-se ao pagamento do ICMS em operação subsequente na apuração do Simples Nacional. Alguma dúvida? Quer que eu fale novamente? Então, de regra geral, o 10, o 30 e o 70 são CSTs utilizados por contribuintes que estão na condição de substituto tributário. O substituído tributário, que é o comércio varejista, utiliza 60. Então, o substituído tributário, ou seja, o comércio varejista, quando ele compra mercadoria para revenda, que na nota fiscal vier com CST 10, 30 e 70, ele vai reclassificar para 60. E na apuração do Simples Nacional, ele vai dizer que aquele volume de venda está na substituição tributária do ICMS, ficando então o contribuinte dispensado de recolher o ICMS sobre aquelas operações. Quando na nota fiscal vier com CST 20 e que o contribuinte não goza de benefício fiscal de redução de base de cálculo, ele tem que reclassificar para 00. E aí, esse volume, lá no Simples Nacional, vai ser tributado e sujeita-se, então, ao pagamento do ICMS.